pararam pra pensar como seria o mundo se o Jurassic Park tivesse dado certo? Tipo, dado certo mesmo. Sem sabotagem, sem o Nethery desligando o sistema, sem o Raptor fugindo, sem o T-Rex destruindo a cerca elétrica. Só o parque funcionando. Pois é, semana passada saiu um comercial oficial da parceria entre Jurassic Park e X-Infinity. E basicamente a gente conhece esse cenário, uma linha do tempo alternativa onde nada deu errado. E eu vou ser sincero aqui com vocês, eu não esperava nem um pouco que um comercial mexesse tanto comigo. Até porque eu não tô falando de nostalgia barata, não, tem muita coisa ali, muito detalhe, muito easter egg. E isso é uma coisa que eu tô vendo que pouca gente tá comentando, só que a gente vai ver tudo isso agora nesse vídeo de hoje. Então sem mais enrolação, vamos nessa! Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E ó, vamos começar esse vídeo por partes, tá bom? O comercial começa recriando exatamente aquele momento clássico do primeiro filme, onde os carros param, a energia cai e Great e Malcolm ficam presos. A cena ela é praticamente idêntica e isso já é um negócio muito importante. E eu tô dizendo isso porque eles não reutilizaram o material original, eles reconstruíram o set do zero com os atores de hoje em dia, 33 anos depois do primeiro filme. Alan Drew volta como Ellen, Sam Neill volta como Alan Great e Jeff Goldblum volta como Ian Malcolm. Mas ok, vamos agora para o que interessa. Afinal, o que acontece de fato dentro desse universo alternativo? Bom, a diferença ela é bem simples. O técnico da Xfinity resolve o problema, a energia volta e pronto, nada dá errado. E é aqui que a gente começa a ver uma linha do tempo alternativa muito massa. Vemos o parque dos dinossauros abrindo, os visitantes aproveitando, tem um hotel com piscina, tem trilha de corrida no meio dos dinossauros, tem um carrossel temático, tem até o Alan Great fazendo uma piada sobre se sentir 33 anos mais jovem. O Ian Malcolm até troca a frase icônica dele de "a vida sempre encontra um jeito" por "a Wi-Fi sempre encontra um jeito". E é claro, a gente vê que é nitidamente uma brincadeira, só que é uma brincadeira muito bem construída. E eu digo isso porque a cena ela é basicamente um espelho do material original. Inclusive nessa realidade paralela, o Dilophosauro aparece de dia no lugar de aparecer de noite e causando pânico e morte. Até a Rex aparece, só que com o mesmo visual do Jurassic World, sem aquelas cicatrizes no pescoço. E por que ela tá assim? Porque nessa linha do tempo, ela nunca lutou contra os Velociraptors no final do filme. E é isso que eu fico mais louco quando eu vejo esse comercial, gente, porque olha só o nível de detalhe que teve nisso. Olha só a precisão, eles prestaram muita atenção em todos os detalhes, entendeu? E aproveitando isso, galera, eu até quero falar de um outro ponto que, nossa, esse aqui me pegou, mas pegou bem aqui, gente. Pegou bem aqui no coração, porque, de verdade, quando eu olho pra esse comercial, a gente não vê um negócio só de nostalgia e tudo mais, não, tem um conceito todo estético por trás, e isso foi muito massa ver. Afinal, eu não sei se vocês perceberam, só que a gente teve uma iluminação muito diferente dentro desse comercial, e isso é um detalhe que muda muita coisa, um detalhe muito importante mesmo. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um termo que o pessoal usa hoje em dia, que é um termo chamado iluminação padrão Netflix. Basicamente, tudo fica perfeitamente iluminado, sem sombras profundas, sem contraste pesado, sem aquela textura mais orgânica. Tudo muito claro, tudo muito uniforme e tudo muito bonito. Só que quando você compara o Jurassic Park de 1993 com o Jurassic World, a diferença é gritante. O primeiro filme tem sombra, tem contrastes, tem áreas escuras que parecem realmente perigosas. Você sente a umidade na selva, você sente que aquilo realmente é físico. Já os filmes mais recentes, bom, muita coisa é perfeitamente iluminada, sem sujeira visual, sem aquele peso. E olha só que curioso, esse comercial ele foi dirigido pelo Taika Waititi. Ele conseguiu recriar toda a estética dos anos 90. Ou seja, o que a gente tá vendo hoje não é um negócio de a iluminação tá diferente. Não é aquele negócio de tipo, não, hoje a gente tem uma câmera melhor e é por isso que a gente tem um cenário tão diferente dos anos 90. Não, o Taika Waititi conseguiu recriar tudo isso. Ou seja, foi estampado na nossa cara, gente. É uma decisão de escolha. E isso acaba levantando uma pergunta muito importante, galera. Porque se um comercial de 1 minuto consegue recriar a alma visual do Jurassic Park original, por que os filmes mais atuais não conseguem? E ó, antes que a galera me entenda errado, pô, não tô falando que o Jurassic World é horrível. Não tô falando isso, pô. Não tô falando que o Dominion não tem cenas boas. Pô, pelo amor de Deus, pô. Eu estaria sendo muito hipócrita se eu estivesse falando um negócio desse, entendeu? Na verdade, pô, é muito pelo contrário, entendeu? Jurassic World Reinado Ameaçado, por exemplo, usa muito bem as sombras e o fogo. Tem cenas que remetem diretamente ao clima mais sombrio do original. Só que no âmbito geral, existe uma tendência moderna que deixa tudo excessivamente limpo. E Jurassic Park nunca foi sobre limpeza. Foi sobre tensão, sobre imprevisibilidade, sobre ambientes que pareciam perigosos mesmo quando nada estava acontecendo. Até o ponto desse vídeo já caiu a ficha pra vocês que um comercial conseguiu fazer isso. Um comercial conseguiu
conseguiu trazer todas as estruturas originais do Jurassic Park. Um comercial acabou mostrando pra gente que o espírito do Jurassic Park original ainda é possível fazer nos dias atuais. E isso até me faz pensar num negócio muito maior, porque talvez o problema recente da franquia não seja só o roteiro, talvez nem seja só o excesso de CGI, talvez seja também a identidade visual. Jurassic Park tinha personalidade, você batia o olho e sabia que era Jurassic Park. Hoje em dia, às vezes parece que qualquer blockbuster poderia ter aquela paleta de cores, e isso pesa muito mais do que parece. Outro detalhe interessante é que o comercial acaba brincando com a ideia de como o mundo mudou. Ian Malcolm troca a palavra vida por Wi-Fi. Alan Grant tem Instagram, o parque tem um hotel resort, tem corrida fitness com dinossauros passando atrás. É quase como se no fundo eles estivessem falando pra gente que, ó, se o Jurassic Park tivesse dado certo, ele viraria uma espécie de Disney. E isso é algo muito bizarro porque, no fundo, gente, a gente sabe muito bem que a ideia do Jurassic Park ela é uma ideia muito errada. O filme original ele funciona porque a natureza não pode ser controlada. Se tudo tivesse dado certo, será que ainda seria Jurassic Park ou seria algo mais como um parque temático corporativo? Esse comercial é divertido, ele é nostálgico, ele é muito inteligente, mas ele também reforça o ponto central do filme de 93. É a falha que acaba dando a identidade à história. Sem o caos, não existe Jurassic Park. E agora eu quero muito perguntar um negócio aqui pra vocês e eu preciso de verdade que vocês sejam muito honestos comigo aqui nos comentários, tá bom? Depois de assistir esse comercial, você também ficou com aquela sensação de que esse comercial parecia mais Jurassic Park do que os filmes recentes? Porque honestamente, eu senti isso. E isso foi um negócio que me deixou muito pensativo, sabe? E por causa disso, uma coisa que eu fiquei martelando na minha cabeça é que, galera, talvez o próximo filme da franquia, ele não precise reinventar tudo. Talvez ele só precise lembrar quem ele era. Ele precisa lembrar que Jurassic Park é menos filtro azul, menos iluminação perfeita, mais textura, mais sombras, mais selva, mais aquela sensação de perigo. Não é sobre voltar pro passado, é sobre recuperar a identidade. Porque se um comercial conseguiu fazer isso, imagina o que um diretor realmente comprometido com essa estética poderia fazer no longa. E sim, eu sei que parece um baita de um exagero ficar analisando um comercial que, é 1 minuto de duração. Só que é nesses pequenos projetos que a gente acaba vendo o que ainda é possível fazer. E quando eu olho para um projeto como esse, para esse comercial, isso me deixa muito animado. E eu nem tô falando sobre a ideia do parque ter dado certo na propaganda. Eu tô falando da essência que ainda pode ser recriada e esse comercial provou isso. E talvez, e só talvez, o próximo filme da franquia precise olhar menos para a fórmula moderna e mais para aquele clima de 1993. Tá, mas agora eu preciso saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre tudo isso? Você concorda com esse negócio de padrão Netflix? Você sente uma diferença entre os filmes antigos e os filmes novos? Ou você acha que eu tô muito mais preso à nostalgia e o que eu tô falando é meio viagem? Comenta o que vocês acham sobre isso aqui embaixo, porque eu acho que essa conversa vai render bastante discussão aqui nos comentários. Muito obrigado de verdade a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!